Olá, eu sou a Gabriela Sala, discente do curso de graduação de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo, e nesse vídeo vou falar um pouco sobre o meu tema de TCC, orientado pelo professor Ricardo Pontes, e que tem como foco central as políticas públicas de segurança de substâncias químicas do Brasil. Vamos lá? Mas afinal, o que são substâncias químicas? Por definição, uma substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas, ou seja, aquelas propriedades intrínsecas da matéria que nos permitem estudar fenômenos e transformações que elas podem sofrer. Essas tais substâncias químicas estão presentes em todo lugar, exceto no vácuo, é claro. E quando eu digo em todo lugar, é tudo mesmo. Elas podem estar nos medicamentos, nos utensílios domésticos e nos alimentos, em materiais de construção e informática, meios de transporte, nas nossas roupas, na natureza como um todo. Como nada nesse mundo são flores, e apesar de as substâncias químicas trazerem inúmeros benefícios para o ser humano, o que geralmente não é muito falado é que elas muitas vezes são também perigosas, apresentam riscos e podem causar sérios danos à saúde humana, ao meio ambiente e provocar sérios danos físicos. A preocupação com os perigos e os riscos associados às substâncias químicas começaram a se evidenciar no período pós-Segunda Guerra Mundial, um período de grande desenvolvimento e de destaque para a indústria química. Uma movimentação significativa a respeito deste tema teve início na Rio 92, quando se enfatizou a importância e a necessidade de sistemas de gestão de substâncias químicas. Em 2022, na Rio+10, os acordos de 92 foram reforçados e foi adotado o compromisso de que até 2020 os países membros teriam sistemas de gerenciamento de substâncias químicas, o que já sabemos que não rolou, né? Foi nesse contexto que nasceu o GHS, o Globally Harmonized System, um sistema global para a classificação de perigo das substâncias químicas. O maior destaque do GHS é o fato de que, se uma substância é classificada como perigosa lá na China, ela é perigosa no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Logo após, em 2006, ocorreu a primeira Conferência Internacional sobre o Gerenciamento de Substâncias Químicas, na qual foi acordada uma abordagem internacional para realizar essa gestão. E já dá para imaginar que não é algo que acontece para todo mundo e todos os países, não é mesmo? Com o passar dos anos, chegamos na Rio+20, fazendo o mesmo que fizemos anteriormente, reafirmando um compromisso. Destaca-se que nesse período tivemos a divulgação do embrião do gerenciamento de substâncias químicas no Brasil, com a primeira versão da NBR 14725. Quando chegamos em 2015, o Brasil oficialmente adotou o GHS como sistema de classificação de substâncias, ao aprovar uma nova versão da norma. Pouco depois, os países membros das Nações Unidas reconfirmaram a necessidade de redução de impactos negativos do desenvolvimento e nasceram aqueles que guiam os pilares de ESG das grandes empresas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Atualmente, observa-se um significativo movimento por parte dos países que ainda não possuem um sistema de gerenciamento de substâncias, em particular na América do Sul. O Brasil, por exemplo, apesar de apresentar a norma técnica, ela não é uma lei, e atualmente possui um projeto de lei que está em fase de aprovação nas câmaras do Congresso, para a implementação do sistema de gerenciamento de substâncias químicas. Mas, devido a instabilidades políticas e ministeriais, esse processo é um tanto quanto demorado. Depois de todo esse blá 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 geopolítico e histórico, a pergunta que devem estar se fazendo nesse momento é: por que estudar políticas de segurança de substância química? E além, o que o engenheiro químico tem a ver com tudo isso? Então, segue o fio. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, estima-se que existem cerca de 15 mil substâncias químicas diferentes que circulam no território nacional, e o governo tem conhecimento de aproximadamente 15% desse total. Ou seja, 85% das substâncias não são conhecidas, nem os riscos que elas apresentam ao homem, ao meio ambiente ou à sociedade.
O conhecimento dessas substâncias permite a identificação de características, como meios adequados de armazenamento, manuseio, descarte dos resíduos e propriedades físico-químicas. Um engenheiro químico, a partir de conhecimentos de ciências de materiais, fenômenos de transporte, termodinâmica e entre outros, é capaz de definir essas características, como também capaz de trabalhar com elas a fim de otimizar processos, reduzir custos e aplicar suas habilidades analíticas para a execução de análises de risco, ou análises como o tema de estudo, que buscam identificar o impacto dessas políticas de segurança de substância química no Brasil. Obrigada por assistirem até aqui. Em caso de dúvidas, estou à disposição no e-mail abaixo. Tchau, tchau!